Tanta coisa acontece, né, gente? Inclusive, eu acho que uma das mais surpreendentes notícias é quando a gente vê uma autoridade no meio de um escândalo. A gente já tem que lidar com autoridades políticas no meio de escândalos sobre corrupção. Mas a gente ter que lidar com autoridades políticas em escândalos de abuso sexual infanto-juvenil é algo de arrepiar o cabelo da cabeça. Isso é algo extremamente degradável, é algo extremamente triste e que precisa haver uma rigorosa investigação para que depois haja uma punição. Isso é muito sério. A gente está falando do deputado federal, professor Alcides, ele que se pronunciou depois da operação da Polícia Civil, que prendeu 3 pessoas ligadas a ele. O Almir Costa está acompanhando os desdobramentos desse caso e conta as novidades para a gente agora. Bom dia, Almir. Bom dia, Silvier. Bom dia também aos telespectadores do SBT Notícias Goiás. Pois é, ontem a gente trouxe essas informações aqui para os nossos telespectadores da prisão daquelas 3 pessoas que teriam sido pagas, teriam sido mandadas pelo deputado federal Alcides Rodrigues para poder roubar os celulares desse adolescente, 2 celulares. Isso, segundo a Polícia Civil, foi feito e a intenção de se fazer isso era para que ele ou essas pessoas conseguissem apagar mensagens de texto, fotos e vídeos que comprometeriam o parlamentar nessa relação íntima com esse adolescente de 16 anos. E foi por conta disso que a mãe dele procurou a delegacia, então, para denunciar que essas pessoas tinham meio que sequestrado esse adolescente e forçado ele a entregar esses aparelhos celulares. Esse depoimento dela, da dona Francilene Cíntia de Oliveira, foi no dia 11 do mês passado, quando a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente lá de Aparecida de Goiânia, começou a investigar o caso. E segundo o depoimento dela, diz que o filho de 16 anos foi convidado a participar de uma seleção de futebol sub-16 pelo professor Alcides, e que ele e outros jovens da mesma idade foram levados para a casa dele num condomínio fechado lá da cidade. Que em dado momento o deputado pediu para que os outros saíssem, que ficassem só ele e esse adolescente, quando, segundo relatos da mãe à Polícia Civil, ele teria feito carícias, tocado nesse adolescente e até proposto uma relação sexual, o que não acabou acontecendo naquela data. Mas depois, esse jovem voltou e, segundo relatos da mãe desse adolescente, essas relações sexuais aconteceram lá nesse imóvel e em outros lugares também. E que o deputado, para fazer isso, teria prometido dinheiro para esse adolescente e para os demais e chances também na carreira no futebol. E que mantinha a relação sexual não só com esse adolescente, mas com outros também, que também estavam nesse grupo para a formação dessa seleção de futebol. E que essas relações teriam sido mantidas de 2021 até outubro deste ano, ou seja, quando ele, inclusive, era candidato à prefeitura de Aparecida de Goiânia. E chegou, segundo relatos da mãe, até a pedir para que ela autorizasse a emancipação desse jovem de 16 anos para que ele continuasse morando com ele, portanto, não tendo que ir para a casa dela, para voltar para a casa dela. E que após as ameaças que ela sofreu, né, dessas pessoas que sequestraram o filho dela, ela resolveu procurar a Polícia Civil, então, que começou essa investigação, que culminou nessa operação realizada ontem, que nós mostramos aqui no SBT Notícias Goiás. Inclusive, a delegada Sayonara Lundgren, ela falou ontem sobre a intenção, né, de roubar esses celulares, que, segundo ela, era justamente para poder apagar essas supostas provas que estavam no celular desse adolescente. Vamos acompanhar a fala dela. Supostamente, os 3 estavam num veículo, onde o adolescente entrou e impuseram uma ameaça, utilizando armas de fogo, para subtrair esse telefone e obter também a senha do iCloud dos telefones, né? Com a finalidade suposta de ocultar, de apagar imagens, vídeos dessa relação íntima do adolescente com esse indivíduo politicamente exposto. Foi apagado? A polícia conseguiu recuperar? Tem material que comprova tudo isso? Essa informação nós não temos no momento.
Pois é, depois de tudo isso, que a gente inclusive mostrou parte aqui ontem no SBT Notícias Goiás, o professor Alcides, deputado federal professor Alcides do PL, se manifestou. Não gravou entrevista, mas publicou uma carta falando sobre o que está acontecendo. E, claro, ele nega tudo isso. Segundo ele, nessa publicação, diz que há uma distorção dos fatos, que nada é verdadeiro, aliás. Ele diz que está sendo vítima de uma rede de mentiras abjetas do aparato policial do estado de Goiás, que, segundo ele ainda também, há um uso preconceituoso da vida pública dele em razão da sua orientação sexual e que não é bandido. E também afirmou que irá processar quem o está acusando de tudo que foi revelado ontem pela Polícia Civil, que não vai se calar e que vai procurar a justiça para preservar a sua reputação. O espaço está aberto aqui, né? Essa é uma reprodução do que ele disse nessa carta, mas o espaço está aberto se ele quiser, né, também, Silvier, se manifestar aqui sobre tudo isso que a gente tem mostrado desde ontem. Eu volto com você. É tão delicado para mim, sabe, Almir, comentar assim esse assunto, mas acho que a gente, como jornalista, tem que ser imparcial, obviamente, extremamente imparcial. Essa é a nossa função. Do mesmo jeito, se eu tivesse que falar de um irmão meu que estivesse cometendo algo ilícito. Eu fico triste porque, quer queira, quer não, é um deputado federal que faz parte da bancada do estado de Goiás, a qual eu faço parte. Mas, como eu disse, a investigação está sendo feita e irá ser concluída. Com indiciamento, enfim, eu não sei o que vai acontecer. Eu só quero pedir o seguinte, gente. Existem várias escolinhas, casas alugadas, em nome do deputado, professor Alcides, esparramadas pelo estado de Goiás, em que muitos adolescentes ali de 12 anos, 13 anos, têm a sua iniciação esportiva com a ajuda do deputado, material esportivo, etc., porque o deputado tem esse trabalho social que ele faz. Mas se há alguma outra suspeita, este é o momento de não se calar. Aí eu digo à família desses jovens. Se tiver alguma suspeita de algum tipo de abuso, esse é o momento de procurar a Polícia Civil. Diz que 197, esse número, o seu nome é mantido no mais absoluto sigilo. A gente tem que fomentar a investigação para que sim, se houver a culpabilidade do deputado, ele seja punido com o rigor da lei.